Este é o terceiro e último bloco do programa Tribuna Livre, que recebe hoje aqui o deputado estadual Daniel Zen e o deputado federal Léo de Brito, ambos do Partido dos Trabalhadores. O nosso tema é política local e nacional. Osmir Lima começa as perguntas deste terceiro bloco. Não, primeiro, para fazer um ligeiro comentário sobre o bloco anterior. Narciso e Léo Zen, o grande problema é aquilo que nós discutimos. Os grandes partidos, PT, PSDB e PMDB, não têm maioria para fazer a reforma ideal. Isso já, por si só, é complicado. Eles não teriam, se juntassem, não teriam... Se você já leu o sermão dos peixes de Padre Antônio Vieira, sabe explicar por quê. A maioria constitucional. Mas, deputado Zen, o senhor foi relator, né, do Plano Estadual de Educação. E é bom que diga aqui para o nosso telespectador, pela primeira vez no Brasil, se fez um Plano Nacional de Educação para mudar o sistema educacional por um período de 10 anos. Depois nós fizemos o estadual, aprovado agora no dia 24 de junho, pela Assembleia Legislativa, enviado pelo governo, e temos os planos municipais. O senhor acredita que dentro desse plano realmente possa-se efetivamente fazer as mudanças necessárias no grande problema educacional brasileiro? Acredito sim, Osmir. Na verdade... Você fala pelo Acre ou nacionalmente? Olha, eu falo nos dois aspectos. Eu acho que o Acre tem um diferencial em relação ao Plano Nacional, mas nacionalmente também, porque houve uma decisão, quando foi aprovada a lei da destinação dos recursos do pré-sal pelo Congresso, 75% para a educação, 25% para a saúde, mais o Fundo Social do pré-sal, que determina que também 50% do Fundo Social seja para educação e saúde. Isso foi o apontamento, a indicação de uma nova fonte de receita. Porque realmente é impossível concretizar as metas e as estratégias, tanto do Plano Nacional como do Plano Estadual, sem apontar uma nova fonte de recursos. Só com os recursos que já existem do Fundeb, a gente talvez chegue a essas metas, mas num período muito mais longo do que 10 anos. Para atingir as metas do Plano Nacional, do Plano Estadual nosso e dos planos municipais, é preciso dizer de onde vem o dinheiro novo. Ou seja, além do que já tem, mais recursos para a educação. Mas aí você acha que o problema da educação no Brasil é de recursos? Veja bem, existe, claro, que a educação consome hoje 25% dos orçamentos da União, do Estado e do município, mas existe uma questão, por exemplo, que é a valorização salarial dos professores. A gente sabe que o professor hoje, ele ganha em média, por mais que tenha variações de estado para estado, de salário. Graças a Deus, ontem saiu um levantamento, a gente viu que o estadual continua entre os 5 melhores salários do Brasil, né, na questão da remuneração. Mesmo assim, existe uma discrepância muito grande da remuneração do professor com a remuneração do mesmo profissional com a mesma formação que está atuando em outras áreas. Isso é uma questão, por exemplo, que se for contar só com os recursos já existentes do Fundeb, não dá para fazer essa, vamos dizer assim, essa equiparação da média salarial do professor com a média salarial dos outros profissionais de nível superior, com a mesma formação do professor. Então, no Acre, qual é o diferencial? No Acre, por uma decisão do governador Tião, que pediu para que nós incluíssemos lá na Comissão de Educação e aprovássemos no plenário, a disposição que, no nosso caso, 100% de tudo que for destinado ao Estado do Acre, oriundo dos royalties do pré-sal, vai ser investido exclusivamente em educação. Esse é o grande diferencial do nosso Plano Estadual de Educação. É poder contar, a partir de 2017, quando começarem a ingressar os recursos do royalties do pré-sal nos estados e nos municípios, a gente destinar esse recurso integralmente para a educação e aí sim, por lei específica, dizer o que disso que vai para a remuneração de profissionais, docentes e não docentes, o que disso vai para a construção de novas escolas, custeio, investimentos, e a qualidade, previdência. E a qualidade está lá também nas metas, né? O nosso plano estadual tem 19 metas que dialogam com a questão da ampliação do acesso, desde a educação infantil, passando pelo ensino fundamental e médio e ensino superior, mas também a questão da permanência do aluno, né, as condições de permanência, a questão da qualidade do ensino, a progressão das metas de aprendizagem, né, dos indicadores do IDEB, do PISA, das avaliações nacionais e internacionais. Então, são planos. No caso do Brasil, é a segunda vez. Essa é uma pequena observação na tua pergunta. Na verdade, é o segundo plano decenal do Brasil. No caso do Estado do Acre, é a primeira vez. Porque desde a Constituição de 89, nossa Constituição Estadual, que já estava lá, no artigo 199, que o Estado precisava ter, a cada 10 anos, planos estaduais de educação aprovados pela Assembleia. Mas nunca tinha sido feito. Essa é a primeira vez. Osmir, deixa eu perguntar aqui para o deputado Daniel, porque esse assunto... Está autorizado. Está autorizado? Obrigado. Esse assunto não era um assunto para ser gasto aqui no finalzinho desse debate.
Dos 20 países da OCDE, 20. Não, amplia para 65, dos 65 países da OCDE. 20 dos países que fizeram as mais exitosas revoluções na educação do mundo. China, Coreia do Sul, Coreia do Sul, Singapura, Finlândia. Nenhum deles, Léo, nenhum deputado, pelo amor de Deus, investe mais de que 5% do PIB na educação. Nenhum. Por incrível que pareça, hoje o Brasil é o país da OCDE que mais investe na educação. 6,6. É o que mais investe. De repente... E a meta é chegar a 10, né? 10%. De repente, se criaram, não sei, esse número cabalístico, que vai ter que se investir 10% do PIB. Sim, mas quando mede a qualidade do ensino? Espera aí, 10% do PIB. Quer dizer que vai passar de 5 para 10. Nós vamos aumentar 5% do PIB na educação. 5% do PIB corresponde a mais de 10% no orçamento. Olha a pergunta que eu vou lhe fazer. Hoje, o orçamento da União já está 92% dele comprometido. Os 8% que resta para a presidência da República gastar livremente não cobre os 5% que está previsto no aumento do PIB para a educação. De onde é que vai vir esta grana? Parte dela vem do pré-sal. Agora, a outra parte dela, ou o país cresce economicamente, ou você criou... Eu, por exemplo, Narciso, eu vou dizer, eu fui contra essa proposição dos 10% do PIB. Não que eu seja contra a ampliação do aumento do recurso para a educação, sou a favor. Mas não necessariamente você tenha que fixá-lo em percentuais do PIB, porque nós já temos uma fixação do percentual do orçamento. Se ele está lá dizendo que é 25% do orçamento, se aumentar as receitas, aumenta a receita desses 25%. Se não aumentar, evidentemente que a gente vai, como hoje, o país vive um período de retração. Agora, se você tem essa meta de chegar a 10% do PIB, apontando as possíveis fontes de recurso, aí é uma outra história. Você simplesmente, como você falou, não pode ser um número cabalístico. No nosso caso, a meta ela não foi tão cabalística assim. Ela foi fixada por... Existem outros países da OCDE que têm um investimento maior do que esse que você citou, que é a Coreia do Sul, que é a Finlândia, etc. Tem o Chile, por exemplo. Tem outros países. Agora, nenhum dos países da OCDE, né, nesse patamar de investimento com dimensões continentais como o Brasil. Países com dimensões continentais como o Brasil, assim como os Estados Unidos, como a Índia, como a China, precisa de um percentual maior de investimento, com certeza. Mas os Estados Unidos também não mexe, não chega a 5%. Mas passa de 5%, passa. Mas não chega a 5%. Passa de 6%. Agora, mas antes aí uma das questões fundamentais do plano é a criação do Sistema Nacional de Educação, que ainda não existe. Exatamente para a gente melhorar essa questão do gasto e das atribuições e da gestão do próprio acompanhamento de cada ente federado, porque não tem, se for concentrado não vai. Mas, deputado, mudando um pouco de assunto, eu li um artigo seu sobre maioridade penal. Qual é a sua visão mesmo dessa discussão que está no Congresso Nacional sobre diminuir a idade para crimes de jovens, notadamente os crimes hediondos? Que já foi até aprovado pela comissão, né? Foi aprovado pela comissão da qual eu fazia parte. Primeiro, colocar, porque eu sou contra a mudança do ponto de vista constitucional. Acho que nós temos que dar uma resposta à sociedade. Nesse caso aí... É por isso que eu votei em você. Exatamente. Nesse caso aí, estão querendo vender um produto que não podem dar. Primeiro, afirmando que vai reduzir a violência. Quando a maioria dos países que reduziram a maioridade penal, eles não reduziram a violência por esse fator. Aliás, alguns, como a Alemanha e a Espanha, eles reduziram e depois voltaram atrás. 4 anos depois, voltaram atrás. Na verdade, quando se fala de violência, é um conjunto de fatores. É educação, é mais escola integral, mais acesso a oportunidades, é o trabalho com as famílias, mais inclusão social e política de segurança pública. Talvez a gente esteja falhando mais nas políticas de segurança pública, com mais inteligência, com mais proximidade das comunidades, políticas esportivas, culturais, em relação a esse aspecto da violência. E o problema das penitenciárias hoje. Hoje nós temos 230 mil vagas a menos nas penitenciárias, superlotação.
e que são verdadeiras escolas do crime. Exato. E aí a gente não vai mandar os nossos jovens, eu prefiro disputar os jovens para que eles sejam ressocializados pelo sistema socioeducativo. Mas o senhor é a favor de aumentar a pena? Aí atacar os aliciadores, que eu estou com uma lei que transforma em crime hediondo aquele que alicia o menor, que grande parte dos crimes são praticados por adolescentes, são porque outras pessoas adultas levaram para o crime. E aí a minha discussão, na época, eu acho que você estava na época que foi criado o Estatuto da Criança e do Adolescente, lá no Congresso Nacional, é que o Estatuto tem 25 anos. Chegou a hora da gente rediscutir o Estatuto. Então, a gente vê um crime hediondo, nós somos solidários com as vítimas e a gente percebe que a população não está muito feliz com 3 anos só de medida de internação por um crime de estupro, por um crime de estupro seguido de morte, latrocínio. Então, eu e uma série de especialistas que, inclusive, ajudaram a criar o Estatuto da Criança e do Adolescente, e mais, deputados de vários partidos, incluindo o PSDB, estamos defendendo, inclusive, algumas propostas próximas do que o Alckmin propôs, a proposta do que o Serra está propondo. Tem uma proposta intermediária. Exatamente, eu estou defendendo uma proposta intermediária, para a gente dar resposta para a população, mas não dá, Narciso, da gente tratar uma pneumonia com quimioterapia. E eu acredito que essa proposta que foi aprovada na comissão é inconstitucional, porque ela vai criar, inclusive, alguns desdobramentos que são muito ruins. Por exemplo, questão da prostituição, a questão do álcool, da bebida, o crime de bebida, da bebida para menores vai cair para 16, o estupro prevenido, que hoje está em 14, vai cair para 12, né? Uma série de outras questões vinculadas. Que são vinculadas, e você vai destruir o sistema de proteção integral, né? Uma reação em cadeia. Você vai ter uma reação em cadeia que vai Mas necessariamente funciona dessa forma? Criar problemas morais. Sim, porque, por exemplo, se uma pessoa está sendo acusada por isso, existe uma máxima no direito que diz o seguinte: se pode mais, pode menos. Então, se o cara pode responder por um crime como adulto, aliás, ele vai ser adulto para determinadas situações e adolescente para outras. Como já acontece. Adulto para votar não é para dirigir. Pois é. Aí então ele pode numa situação de... O deputado tem absoluta razão. Numa situação de trânsito... Olha, se hoje o sistema prisional não consegue ressocializar esse excesso que está lá dentro, como é que nós vamos colocar um adolescente lá? O que é interessante? Os dados que nós temos das unidades socioeducativas é de que elas ressocializam mais do que o sistema prisional. O sistema prisional ele só consegue 30%. E é muito mais fácil você ressocializar um jovem, um adolescente, do que... Mas não no sistema prisional brasileiro. Do que um adulto. Eu acho que no sistema prisional... Agora, ele sai lá um bandido perfeito. Exatamente. Então é exatamente isso que nós estamos querendo evitar. O Brasil, de 1990 para cá, desde que foi criada a lei dos crimes hediondos, nós só crescemos no nosso sistema penitenciário. Nós sextuplicamos, 6 vezes cresceu as pessoas que estão presas no Brasil. Agora eu pergunto para vocês, aumentou ou diminuiu a violência? Só aumentou. Na verdade, ela está explodindo. Deputado, quando... E a ONU já diz, se for fazer dessa maneira, nós provavelmente vamos ter mais violência. Ô deputado Léo, aqui eu vou ler ipsiliteris, uma frase do ministro José Eduardo Cardoso da Justiça. Nossas unidades prisionais são verdadeiras escolas do crime. Dentro delas atuam as organizações criminosas que comandam a violência lá fora. Então, se é a escola do crime, ela é para quem tem menor de 18 anos e também o é para quem tem maior de 18 anos. O que nós teremos de concluir dessa discussão toda é que o sistema prisional brasileiro está falido. Falido. Essa é a conclusão. E não vai resolver com a diminuição da moralidade. Porque também... Pelo contrário, vai se agravar. Não vamos sofismar. Teve um crime desses bárbaros aí, que o menor cometeu
no dia em que ele fazia 17 anos... 18, fazia 18. Fazia 17 anos, 11 meses e 29 dias. Sim. Quer dizer, se ele deixa para fazer o crime no dia seguinte, ele era do maior. E onde é que a gente muda isso? né? Não é na Constituição. Essa situação, Daniel? essa situação a gente não muda na Constituição. A gente Porque eu muda tenho no Estatuto a da minha Criança e do impressão Adolescente. sobre isto Está correto isso aí. é que a É uma punição distorção, de um né? determinado crime deve ser diretamente proporcional à hedondez do crime. Aí, Narciso, tem soluções bem mais inteligentes do que simplesmente reduzir a maioridade penal. Você tem tem juristas de renome que defendem, por exemplo, uma coisa chamada desconsideração da maioridade ou da inimputabilidade penal. Ou seja, diante de um caso concreto, cometido por um menor, dadas as suas circunstâncias agravantes, a hedondez do crime, enfim, uma série de coisas que tornam o crime de fato hediondo, com requintes de crueldade, com circunstâncias agravantes, aí, com o apoio de uma junta formada por psicólogos, psiquiatras, pessoas da área de criminologia, o juiz pode, sim, naquele caso específico, desconsiderar a menoridade penal do sujeito, autor do crime, e aí aplicar a pena como se adulto fosse. Mas aí é uma questão específica. Mas ficaria na consciência do juiz? O caso, não na consciência do juiz, problema. Osmi, mas diante de uma série de critérios, de requisitos, é uma opção. Assim como eu concordo com o deputado Léo, que é o caminho mais, eu acho que desejável e mais eficiente, é a reforma do ECA. Eu acho que essa questão do 18... Tem uma situação também que eu sou a favor. Eu também concordo. Tem uma situação que eu também sou a favor, e eu acho que a população deve ser também, de que, por exemplo, se o adolescente ele cometer um ato infracional quando era adolescente, isso deve contar para a reincidência se ele praticar um crime. Claro, também. Entendeu? Agora, não pode ficar só até os 21 anos. Por isso que nós do PT, inclusive, estamos muito... Evoluam nesse sentido. Nós estamos conversando muito sobre a proposta do Serra, a proposta do Alckmin, inclusive de 8 anos. Porque se a gente levar em consideração o que um adulto cumpre, por exemplo, que geralmente é 1/6 da pena, os 3 anos que nós temos hoje corresponderiam a 18 anos. Mas eu acho que nesse caso dos crimes hediondos, nós podemos subir até pelo menos a 8 anos. Você vê a distorção do sistema político brasileiro. Você discute tudo isso. Sem progressão de regime. Aí voltamos à questão anterior. Você vê, se juntar o PT, PSDB, PMDB com essas boas ideias, olha, vamos fazer isso aqui, não consegue fazer as mudanças. Osmi, está tudo errado, Narciso. Para montar uma maioria simples de 257 votos, precisa juntar parlamentares de 14 partidos, integralmente votando, e a Constitucional de 18. Por exemplo, né, nessa questão da redução da... Aí tem que negociar, né? Aí vem petrolão, mensalão e aí acabou. É um sistema corrupto. Tem a questão dos oportunismos. Eu acho que o PSDB está sendo oportunista nesse caso aqui especificamente, porque nós estamos defendendo uma proposta que grandes lideranças deles defenderam, o Alckmin e o Serra. E eles estão indo para outro caminho. Os cabeça branca não defendem. Estão indo para outro caminho. Acho que eu conversei, dialoguei muito com parlamentares do PSDB, porque eu acho que essa questão aqui é muito séria, muito séria. Discutir questões penais, discutir o futuro dos nossos adolescentes é uma questão muito séria. Não é emoção, não é por vingança. Isso me lembra, deputado, isso me lembra... Mas com muita razão. E eu acho que o PT e o PSDB deveriam estar juntos. Infelizmente não estão juntos. Isso me lembra o velho Rui Lindo. Uma vez eu perguntei para o deputado Rui, saudoso, querido deputado Rui, deputado, por que vocês eram contra a transformação do Acre em Estado? Ele olhou para mim e disse, porque vocês eram a favor. Deputados, nós estamos chegando ao final do programa, 30 segundos para cada um dos senhores. Deputado Daniel Zen, por favor. Agradecer a Arquibaldo, Osmi, Narciso, Léo, todo mundo que está acompanhando em casa, assistindo o programa. É sempre uma satisfação a gente poder debater os grandes temas aqui, que impactam diretamente na vida de sociedade, a política, a educação, enfim. Sempre à disposição, agradeço a oportunidade. Obrigado. Deputado Léo de Brito. Agradecer também, Arquibaldo, a você, a Narciso, a Osmi, nosso líder Daniel Zen, a você que nos assistiu, e dizer que eu sempre gosto de vir no Tribuna Livre porque a gente pode aprofundar um pouco mais os temas. Às vezes, quando a gente tem problemas complexos, como é esse caso da questão da redução da maioridade penal, a gente não pode ter remédio simples.
E aí, quando a gente tem essa oportunidade de discutir um pouco mais, de colocar os argumentos, de ver os contrapontos, a gente pode avançar um pouco mais e o cidadão pode compreender um pouco mais da nossa atuação parlamentar. Então, eu queria agradecer muito por essa oportunidade. Deixa eu só concluir só com uma coisa. Disse o Léo que quando a doença é muito grave e o remédio é muito simples, ele acaba não curando, né? Não é? Agora resolveu ser frasista. Né? Também. Meus agradecimentos aos nossos debatedores Narciso Mendes e Osmir Lima, em especial aos nossos convidados, deputado Daniel Zen, deputado Léo de Brito, ambos do Partido dos Trabalhadores, e a você que todas as sextas-feiras, a partir de 8h45 da noite, nos acompanha aqui, ou durante a reprise do programa, aos sábados também, às 8h45. Na semana que vem estaremos de volta com mais um debate sobre política local e nacional, com um representante, já vão sair um dos senhores aqui com um convite, e um representante da oposição também. A chapa vai ferver semana que vem, eu conto com a sua audiência. Tchau.